Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quanta saudade! Como é que os irmãos estão? Estão bem? Como é que foi a semana? Foi uma semana produtiva, uma semana abençoada? Estamos aqui diretamente pela CEADEB TV oficial, Rádio Vox 105.9. São 60 anos de histórias muito bem contadas. Muitas bênçãos, chegando sempre ao lado dos nossos ouvintes. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens, segundo trimestre do ano de 2024, tá certo? Estamos aqui no estúdio, eu e o nosso irmão presbítero Adonias. Esse homem é o maior produtor de televisão do nosso estado e do nosso Brasil. Esse homem é uma bênção, tá certo? Eu quero começar mandando um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira, a sua esposa Irmã Luz, nossa pastora, a toda a diretoria da CEADEB. Deus abençoe o pastor Cleudson, pastor José, pastor Eliude, pastor Carlito Fiel, pastor Davi Boa Sorte, enfim, toda a diretoria da nossa CEADEB, Deus abençoe-os grandemente, tá certo? Eu quero aproveitar para te pedir, você que nos acompanha, que nos assiste todas as semanas, que compartilhe, né, a nossa programação. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de toda a programação da CEADEB TV, que tem sido uma bênção não só para mim, para minha família, mas que vai ser também para você e para todas as pessoas que você conhece, tá certo? Hoje o presbítero Adonias me surpreendeu com um chá maravilhoso para acalmar os ânimos. Presbítero Adonias, tu és bênção, meu vaso. Deus te abençoe grandemente. Irmã Sueli está bem, né? A Bia também está bem. Deus abençoe, tá bom? Nós vamos começar então mais um comentário da nossa lição. E eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos estudando a lição bíblica para jovens. Estamos falando sobre fé, sobre salvação, sobre casamento, sobre trabalho, vários temas que nós vamos abordar nesse trimestre. Pastor Alexandre Coelho trouxe um material muito proveitoso que vai servir muito para nos edificar, tá bom? Então, a nossa lição, essa lição, a lição de número 7, será ministrada no dia 19 de maio de 2024 em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus do Brasil e também do exterior, tá? Esta lição, que é publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, e esse tema especificamente vai falar sobre o casamento. A realidade bíblica do casamento é o que nós estaremos abordando, tá certo? O texto principal encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O resumo da nossa lição: o casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Quem projetou o casamento foi Deus. Eu costumo sempre lembrar aos irmãos, os professores, que nós temos 3 objetivos para esta aula e que o professor não pode se perder deste rumo, tá? Nós temos o objetivo de mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica. Difere daquela perspectiva que o homem tem aí fora, na vida secular. Saber como deve ser o tratamento entre o casal e, por fim, ressaltar algumas das questões importantes do casamento. Ei, jovem, você não pode perder esta aula. Eu já te convido a mandar essa nossa aula para aqueles colegas seus, amigos, sejam eles crentes ou não, para que eles aprendam sobre o casamento, a vida a dois. O nosso texto bíblico encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João Marcos, no capítulo número 10, do versículo 1 ao versículo de número 9. Está assim escrito: e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: quem vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar.
Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E, assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa introdução, que é o ponto de vista, a perspectiva do pastor Alexandre Coelho, está assim escrito: uma das instituições mais valorizadas pela fé cristã é o casamento. Por meio dele, Deus abençoa a união lícita entre um homem e uma mulher, bem como os filhos dessa união. Mas esse modelo divino vem sendo ameaçado por uma série de opções modernas que renegam a união pretendida por Deus, tirando a sua sacralidade e banalizando o projeto divino. Nesta lição, estudaremos o casamento segundo a Bíblia. De fato, o casamento é um sacramento e é o meio pelo qual Deus abençoa o homem e a mulher. Talvez por isso, presbítero Adonias, a gente percebe que o nosso adversário, ele luta para acabar com o casamento entre o homem e a mulher. Ele tenta destruir aquilo que o Senhor deixou como padrão, como norma. Sendo assim, ele começa com as ideologias de gênero, trazendo aquele casamento, né, que aparentemente é algo normal, mas que a gente sabe que fere a santidade de Deus. Vejamos então que no primeiro tópico da nossa lição, que está dividido em 3 tópicos, nesse primeiro tópico nós vamos abordar o que é o casamento, tá? O que é o casamento do ponto de vista bíblico. Nós teremos uma definição, nós falaremos sobre Deus e o casamento e ainda abordaremos a bênção de Deus para aqueles que se casam. Nesse primeiro tópico já, falando sobre uma definição, a gente sabe que é a união entre um homem e uma mulher que decidem formar uma família. Mas, na verdade, vai um pouco mais além. O casamento é uma decisão que um homem e uma mulher tomam de agora serem cúmplices em uma caminhada a 2. Não basta apenas se casar. É necessário que haja que eles sejam cúmplices daquilo que eles esperam alcançar. Que tenham projetos, que tenham objetivos e estejam também dispostos a abrirem mão de muitas coisas que podem atrapalhar essa união a 2, esse casamento. Ambos apoiam-se mutuamente e demonstram amor e respeito um pelo outro, por meio de um acordo perante Deus e a sociedade. Então, vai haver um acordo entre o homem e a mulher, e esse acordo ele vai ser firmado perante Deus, perante a sociedade, representada ali naquele ato cerimonial, onde a sociedade ela vai ser testemunha ocular de que um homem e uma mulher decidiram, de forma espontânea, viverem juntos como família e estão dispostos, na verdade, a construir uma família, uma vez que os filhos é que fazem com que aquele casal se torne uma família. Porém, é necessário que haja respeito um pelo outro. Aonde não há respeito, dificilmente o casamento prosperará. Tanto o homem quanto a mulher precisam mutuamente se respeitarem. O casamento é realizado com a presença de 3 participantes: Deus, o Criador, o homem e a mulher, seres criados. Então, nós temos a presença de 3 pessoas importantes nessa relação, ou nesse ato cerimonial. Nós temos Deus, que é o Criador do homem e da mulher. Nós temos também o homem e a mulher, esses 3 seres presentes numa cerimônia. Além do que, nós temos também as testemunhas, pessoas que estarão presentes para atestarem de que, de fato, aquele homem e aquela mulher se uniram pelos laços do matrimônio. E uma vez que foi feito esta união, eles estão dizendo que assumiram um compromisso diante de Deus primeiramente. Porque o mais importante da união
É esse compromisso que o homem firma diante de um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus. Quando Deus diz lá em Gênesis, portanto deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher, ele está dando uma ordem. E quando o homem resolve se casar com a mulher pelos laços do matrimônio, e aí nós vamos falar do casamento civil, né? Porque existem hoje outras modalidades, mas estamos falando do casamento civil, nós percebemos que eles estão cumprindo a ordem do Senhor e certamente serão abençoados pelo próprio Deus. Então, o casamento tem a presença desses três seres, né? O homem, a mulher e Deus, o Criador. No segundo subtópico, Deus e o casamento. Deus estabeleceu também os princípios pelos quais o casal deve se relacionar. Ora, Deus, quando institui o casamento, ele deixa claro que o homem deixará o pai e mãe. Alguns casais estão tendo dificuldade de viverem a dois porque o filho ou a filha não querem cortar o cordão umbilical e continuam dependentes dos pais. Mas, biblicamente, a partir do momento em que o homem e a mulher resolvem se casar, esse cordão umbilical precisa ser cortado. Eu não estou dizendo que o filho e a filha vão deixar de se relacionar com os pais. Não é isso. O que eu estou falando aqui é que os filhos, eles continuarão falando com os pais, tá? Tendo essa relação de carinho, de amor, porém, os problemas que porventura venham surgir deste casamento, eles precisam resolver entre si. Tem filhos que passam pelos problemas dia a dia, os corriqueiros do casamento, e correm para o braço dos pais. Dificilmente os pais deixarão de ser pelos filhos para serem pelos genros e pelas noras. Então, os princípios que Deus estabeleceu, um deles foi que o homem e a mulher deixarão pai e mãe, para se unirem e se tornarem uma só carne. Se o casal cuida um do outro e são fiéis, eles também serão fiéis ao Senhor e demonstram temor ao Eterno. Ora, quem casa, já diz o ditado que quem casa quer casa, mas muito mais do que isso, a gente entende que no casamento é necessário que haja o cuidado de um pelo outro e a fidelidade. Deus é um Deus que é fiel. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. E o que Deus espera como parte, a extensão dele em nós, a imagem que nós temos, né? Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo, o homem precisa ser fiel como eu sou. E o homem e a mulher que são fiéis um ao outro, a probabilidade para que esse casamento ele perdure é muito maior. Há uma grande probabilidade que esse casamento perdure quando se há fidelidade, quando se há o cuidado, o carinho de um pelo outro. Esse é um dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Cuidar um do outro e fidelidade. E eu pergunto, você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel ao seu esposo, à sua esposa? Você tem sido fiel aos seus pais? Se assim o fizer, certamente o seu casamento será bem-sucedido. Vejamos, no Antigo Testamento, nem sempre o povo de Deus seguiu essas orientações. É uma pena que o povo de Deus, alguns momentos da sua caminhada até chegar à cidade prometida, eles abandonaram o que fora dito pelo próprio Deus. E o profeta Malaquias, em seus dias, retratou uma realidade vergonhosa entre os seus contemporâneos. Vejamos o que o profeta Malaquias, ele fala lá em Malaquias capítulo 2, versículo 14. Olha o que ele diz aqui. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Aqui nesse capítulo 2, nós vamos perceber os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio que estava sendo algo ilícito. Mas por que eles estavam fazendo esses casamentos
e fazendo o divórcio, que é algo ilícito do ponto de vista bíblico. Ora, eles estavam fazendo aliança com mulheres que não faziam parte do arraial. E aqui nós já temos um dos princípios estabelecidos por Deus. A luz não se dá bem com as trevas. Você que é jovem, que está me assistindo, antes de casar, pense muito bem sobre isso. Há quem fique dizendo, eu posso namorar com uma pessoa de outra igreja, de outro ministério, alguém que não é crente. Meu irmão, pelo amor de Deus, não faz essa escolha. A escolha é para você que tem que estar dentro do próprio arraial. Tem que estar dentro da própria igreja, do próprio ministério, porque fica mais fácil de haver um entendimento. Mesma doutrina, mesmos costumes, mesma percepção, mesma interpretação da Bíblia, isso ajuda. O profeta Malaquias faz esse alerta contra aquela realidade vergonhosa da nação de Israel. Eles estavam se divorciando de suas esposas e se casando com mulheres mais novas. Por quê? A mulher ficou mais velha, aí de repente começou a aparecer uma ruga, começou a aparecer alguma característica da idade um pouco mais avançada. Então eles se divorciavam para casar com a mulher mais nova, como se a beleza fosse ser algo eterno. E todos nós sabemos que a beleza ela é efêmera, ela é passageira. Seria bom que todos ficassem belos a vida toda. Eu lembro para os irmãos que nós só seremos belos, de fato, quando tivermos com o corpo incorruptível. Aí sim, nós estaremos como Cristo é. E como Cristo é, andaremos com Ele e certamente seremos cada vez mais bonitos e belos, porque estamos de acordo com o que é o padrão estabelecido pela própria Bíblia. Mas enquanto estivermos sob o efeito desta carne, deste corpo, a tendência é que as pessoas, com o passar do tempo, elas comecem a apresentar rugas, elas comecem a apresentar as marcas do tempo, e não há nenhum demérito nisso. O que importa, na verdade, é a beleza, nesse caso, interior, a fidelidade, a postura, o comportamento. Tudo isso falará muito mais do que a estética. A lei da estética hoje tem apresentado corpos formidáveis, malhados, sarados, como se o tempo não fosse se incumbir de amanhã fazer aquilo que é natural do tempo. Deus tem um padrão para a igreja. Deus tem um modelo para a igreja. E nós não podemos fugir deste modelo. Terceiro subtópico, a bênção de Deus para aqueles que se casam. Observe que da união do primeiro casal, Adão e Eva, propagou-se a humanidade. Deus, na sua presciência, sabia que se não houvesse essa relação do homem com a mulher, seria impossível a perpetuação da humanidade. Então Deus permite que o homem conheça a mulher e desta relação surja toda a humanidade. É por isso que o nosso adversário hoje tem levantado os casais e a ideologia de gênero, homem com homem, mulher com mulher, para acabar com a perpetuação da família. Como o nosso adversário luta contra o nosso Deus, então ele tem procurado a todo custo desfazer o padrão que Deus estabeleceu para a família. Veja ainda que os filhos foram um sinal da bênção de Deus para o primeiro casal, meio pelo qual há a perpetuação da família por meio de seus descendentes. Eu tenho visto um surgimento, né, de uma vontade no meio de alguns casais hoje de não mais quererem ter filho, e aqueles que já até adotaram pets, porque acreditam que ter um animal de estimação é menos trabalho do que ter um filho. Você não pode esquecer que filho é bênção. Ainda que você crie um pet, não tem problema algum, mas o filho, a bênção da parte de Deus, e a Bíblia diz que aqueles que têm filhos, eles são como guerreiros que enchem as suas aljavas de flechas, e para uma hora de um combate ele tem como se defender. Eu fico pensando naqueles irmãos que já têm uma certa idade, que não tem filho, quem vai cuidar deles quando estiver na velhice? Veja ainda que, apesar de nossos dias, vemos pessoas não crentes que defendem o aborto. A palavra de Deus nos diz que ter filhos é um sinal da bênção de Deus. Como a gente percebe, hoje as redes sociais e algumas redes de televisão e rádio têm propagado abertamente que é fundamental que a mulher faça um aborto, porque
o corpo dela e as regras dela. Mas veja o que, é que a Bíblia nos assegura no livro de Provérbios, ou no livro de Deuteronômio, desculpe, no capítulo 28, o versículo 11 diz assim: e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dá. Então a abundância de bens está relacionado com o fruto do ventre desse casal. Então a gente entende que filhos vai fazer com que o casal seja próspero, vai fazer com que esse casal tenha abundância de bens. Esse é o padrão estabelecido pelo próprio Deus para sua família. Você que está pensando em casar, pense em casar-se, mas lembre-se que só vai haver família quando houverem os filhos, ou quando vierem os filhos, que é a prova deste amor e dessa união que vocês têm. Vejamos ainda, no segundo tópico da nossa lição, o tratamento entre o casal, que é o tema que nós vamos abordar. Esse segundo tópico ainda subdivide-se em 3 subtópicos. Falaremos sobre a aliança diante do altar, falaremos sobre o trato com a esposa e, por fim, a mulher e o trato com seu esposo. Aliança diante do altar. Para o cristianismo, o casamento é um evento celebrado diante de Deus e tão importante que foi uma cerimônia que o seu ministério começou. Presbítero Adonias, eu costumo sempre olhar para o casamento como uma instituição séria, estabelecida pelo próprio Deus, e que foi aonde Deus optou, através de Jesus Cristo, por manifestar o seu ministério terreno. Veja que Cristo não se manifestou publicamente com o seu ministério em uma reunião com o sumo sacerdote, com os sacerdotes. Ele não fez isso em uma sinagoga, não fez isso no sinédrio. Ele foi manifestar o seu ministério terreno aonde? Ele foi manifestar o seu ministério terreno em um casamento nas bodas de Caná. E nós precisamos perceber que esse é o valor e importância que o próprio Cristo deu para o casamento. Quando eu vejo algumas pessoas celebrando o casamento e fazendo brincadeiras, né? Alguns celebram fazendo, contando piadas, anedotas, eu me preocupo porque eu sei que o casamento é uma coisa séria. E o nosso adversário não perde tempo e quer a todo custo desfazer do casamento, que é um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Veja ainda que foi lá em Caná da Galileia que Jesus deu início ao seu ministério terreno. E quando ele celebra esse primeiro milagre, ele então está oficializando o seu ministério, dizendo assim: eu me preocupo com o casamento, eu faço questão de fazer parte do casamento. E ele está dizendo que, ainda que em um casamento venha a ter as dificuldades, ele é o único que pode solucionar essas dificuldades. Então, Deus está tão envolvido e tão interessado com o casamento que ele fez questão de se manifestar no seu ministério terreno através das bodas de Caná da Galileia. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, não podem deixar Jesus de fora dessa decisão. A gente tem visto o casamento de alguns artistas que fazem grandes celebrações, grandes eventos, mas Deus não está presente. Jesus não foi convidado para estar. Talvez por isso, muitos desses casais, com o passar do tempo, se divorciam, se separam e são trocados um pelo outro de forma tão simples, porque Jesus não está presente nessas uniões. Você que quer casar, jovem, que está me ouvindo, que está me assistindo, lembre-se, Jesus está interessado em fazer parte do teu casamento. Já no segundo subtópico dessa segunda parte, o trato com a esposa. Olha os princípios que foram estabelecidos por Deus para o casamento. Primeiro, o amor. A Bíblia diz que o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Amar é o mínimo que o homem pode fazer para com a sua esposa. Ame a sua esposa. Além de amar, existe um segundo princípio que é o da honra. Honrar a esposa, pois ela é participante com ele da vida eterna. E isso, irmãos, é tão sério
que algumas pessoas, alguns homens, estão tendo as suas orações impedidas diante de Deus por causa da relação com a sua esposa. Vejamos o que o discípulo, o apóstolo Pedro, escreve a respeito da oração do homem e como ela pode ser impedida em virtude do momento que ele possa estar vivendo em desacordo com o que a palavra diz. Olha o que está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Está assim escrito, vejamos. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, o apóstolo está dizendo, não é que a mulher é mais fraca, mas está dizendo que precisa, igualmente os maridos, coabitar com ela com entendimento. É quando o marido compreende a sua esposa, compreende as diferenças, e além do mais, é preciso honrar a mesma, como um vaso mais fraco. Ele não está dizendo que a mulher é mais fraca, está dizendo como um vaso mais fraco. Mas eu preciso lembrar aos irmãos que as mulheres, elas não são fracas, elas são sensíveis, isso sim, elas são sensíveis, mas ao mesmo tempo que elas são sensíveis, elas são bastante resilientes. Se nós fizermos uma autoanálise aqui rapidamente, vamos perceber quantas mulheres que trabalham em casa, trabalham fora, dão um duro terrível. Elas são sensíveis, isso sim. Mas observe que o apóstolo diz que precisamos cuidar delas como co-herdeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as nossas orações. Como isso é interessante. Tem homens que estão tendo as orações impedidas por causa da relação com a sua esposa. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que venhamos cuidar da esposa, assim como Cristo amou e cuidou da igreja. E por fim, a proteção. Essa proteção deve ser física, emocional e espiritual. O homem, presbítero Adonias, ele é o protetor da esposa. É ele que tem que cuidar dela fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E eu volto a dizer, não é que elas sejam fracas, elas são sensíveis. E por serem sensíveis, precisam desse suporte do homem que é um pouco mais rude, que é um pouco mais forte. E a partir do momento que o homem faz isso, ele está agradando a vontade e o desejo de Deus. Ainda, as orientações são contundentes. Se o esposo não tratar bem a sua esposa, suas orações serão impedidas. Será que essa tua oração está chegando ao trono da graça? Será que Deus está respondendo? Precisamos estar atentos, nós que somos homens. Pois o que está na Bíblia sempre foi e sempre será um desejo de Deus que se cumpra. A mulher e o trato com seu esposo, Salomão diz: quem encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios, número 18, versículo 22. Olha que coisa interessante que Salomão está dizendo. Alcançar a benevolência, alcançar a graça de Deus, é o homem que consegue encontrar uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de Deus. Encontramos regras de convivência para o homem e a mulher na Bíblia. Na Bíblia está estabelecido como é que deve ser essa relação do homem para a mulher e da mulher para com o homem. E, por fim, a esposa deve honrar o seu marido, respeitando e sendo submissa. Irmãos, essa submissão da mulher não é que ela tem que ser a mais fraca, não. Quando se fala de submissão, fala que ela tem que estar com a mesma missão que o homem. Se o homem foi chamado para ser pastor, se o homem foi chamado para ser obreiro, ela precisa estar com o seu esposo nesta missão. Ela precisa também honrar o seu marido. Tem mulheres que não têm sabedoria e saem falando do marido, saem contando as particularidades do relacionamento. Ela está desonrando o casamento. E muito especialmente o seu marido. Mas eu tenho certeza que Deus tem levantado uma geração de mulheres que, além de honrar o marido, são submissas,
Elas são como coluna que ajudam seus esposos. Homem e mulher não são concorrentes diante de Deus. E não são concorrentes um diante do outro. Hoje nós temos visto um movimento feminista que levanta a mulher e põe-a numa condição de concorrência com o homem. Mas o que Deus tem para o homem e para a mulher é que eles vivam em uma só carne. Vivam em unidade, vivam em união. Esse é o padrão de Deus estabelecido para o homem. Esse é o padrão de Deus estabelecido para a mulher. A mulher e o trato com seu esposo. Se você não tem vivido como Deus estabeleceu, precisa urgentemente retornar às origens. Vamos então, presbítero Adonis, para a terceira e última parte. Hoje tem um cofrezinho. Ó, que maravilha! Então, enquanto o presbítero Adonias vai preparar o cofre, se puder, presbítero Adonias, pega também o carregador aqui do Note, que ele já deu sinal, tá? Que está descarregando. Mas vamos lá. Eu quero mandar um grande abraço para os nossos professores da Escola Bíblica, a Assembleia, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, tá? E por que não das igrejas também? Existem algumas igrejas batistas que acompanham as nossas lições, que utilizam esse material. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa fazer um bom uso desse material e seja abençoado você e a sua igreja, tá? Então eu quero mandar um abraço para todos os nossos professores, especialmente lá da nossa igreja, da Assembleia de Deus da Avenida Paralela, né? Estou ali ajudando o pastor Valdomiro, nosso pastor presidente. Nós temos ali o pastor Gideão, né? Que é o superintendente da Escola Dominical. Nós temos muitos professores de irmã Ana, né? Quem mais? O professor Jonatas, né? O Fiuza, enfim, o pastor Raimundo, o pastor Egídio, tantos pastores, né? Tantos professores e tantos alunos que têm todos os domingos estado na Escola Bíblica Dominical. Eu, por exemplo, não pego Escola Bíblica Dominical, só se estiver com uma enfermidade, estiver viajando, mas fora isso, eu estou sempre na Escola Bíblica Dominical. E queremos abraçar então nossos professores, os nossos alunos também. Quero também mandar um grande abraço para os nossos deputados, pastor Samuel Júnior, deputado estadual. Deus abençoe o pastor Samuel Júnior, a nossa irmã Ariane Couto, essa mulher abençoada, a Dudinha, o Neto. Deus abençoe essa família poderosamente, tá certo? E continue orando pelo nosso deputado, para que Deus continue usando ele ali na ALBA, na Assembleia Legislativa, para que projetos abençoados sejam elaborados por ele para abençoar a nossa igreja, as nossas famílias. Pastor Alex Santana, nosso deputado federal, Deus abençoe ele, a nossa irmã Luciana Lacerda, suas filhas, né? Luana, Lívia, Lavínia, Deus abençoe grandemente essa família. Orem por eles, irmãos, eles precisam muito das nossas orações. Presbítero Adonias, isso aqui é cappuccino? Que bênção, viu, gente? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Mas vejamos então, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, outras questões sobre o casamento. Nós vamos abordar aqui a morte encerra o casamento, o divórcio, e vamos falar também sobre morar juntos, tá certo? E ainda a bigamia, a poligamia e o concubinato. Vejamos então, a morte encerra o casamento. O casamento é uma aliança com o Eterno que só termina quando um dos cônjuges falece. Observe que o casamento que foi estabelecido por Deus é de um homem com uma mulher, para eles serem fiéis, e esse pacto e essa união só pode ser quebrada quando há o falecimento de um dos cônjuges. Isso está na Bíblia. Nos casos da viuvez, Paulo recomendou que a mulher viúva estava livre para casar novamente, desde que fosse no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Você que ficou viúva, você que ficou viúvo, você pode casar novamente, porém, esse casamento tem que ser no Senhor. O homem que era casado com uma mulher crente, ficou viúvo, ele não vai procurar uma mulher em outro arraial, né? A mulher que ficou viúva não vai procurar em outro ministério, em outra igreja, ou quem sabe até não crente. Precisa buscar essa nova pessoa na própria igreja e sob a orientação pastoral. E as bênçãos do Senhor, esse princípio também deve ser estabelecido para os solteiros que ainda não contraíram núpcias. Eu vejo algumas pessoas, presbítero Adonias, que estão querendo se relacionar
querendo se casar, mas com pessoas de outro ministério. E tem algum problema, pastor? Tem. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta dele, na segunda missiva do apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Corinto. Olha o que o apóstolo Paulo passa para nós no capítulo número 6 e o versículo de número 14. Olha que ensinamento interessante e abençoado. E é por isso que nós precisamos fazer da Bíblia o nosso padrão, a nossa referência. Versículo 14 diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eu lembro aos irmãos que o jugo era um instrumento de arar a terra que os agricultores usavam com os animais para poder preparar o terreno para o plantio. Esse instrumento não podia ser utilizado em animais de tamanhos diferentes, muito menos um animal novo com um animal velho, porque um dos animais estariam sendo sobrecarregados. E a Bíblia está dizendo que de fato não pode haver comunhão da luz com as trevas. Um crente casando com um ímpio, ou um crente casando com alguém de outro ministério ou denominação, certamente grandes problemas surgirão nesse casamento. Os filhos que vierem como consequência dessa união. O pai de uma igreja, a mãe de outra. Os filhos vão para que igreja? Certamente irão para o mundo. Jugo desigual. Ore a Deus, peça a confirmação e Deus vai fazer como Ele fez comigo. Eu ficava perguntando, Deus, quem é a pessoa que eu vou casar? Me dá um sinal, algo que seja diferente. E eu me lembro como hoje, Adonias, presbítero Adonias, que quando eu conheci a irmã Deise, e graças a Deus eu consegui conquistar o seu coração, e ela o meu, ela está me assistindo, ela vai... Quero mandar um abraço e um beijo muito especial para minha esposa, tá? Para minha família, para o meu filho Tiago, para minha filha Lora e para meu amor, irmã Deise. E eu me lembro, presbítero, que ela me fez uma proposta que nenhuma outra menina que namorei me fez. Qual foi a proposta? Um dia eu ligando para ela, me disse assim, você vai fazer o que amanhã pela manhã? E aí o presbítero já está ali com a figurinha ali minha e de Deise, tá? Você me paga, Adonias. Então, irmãos, o que acontece? Eu lembro como hoje ela ligando e falou assim, você vai fazer o que amanhã pela manhã? Eu fiz amanhã, eu estava desempregado, falei, rapaz, não tenho nada ainda para fazer. Ela disse, vamos para a igreja, para um círculo de oração, para a gente orar e jejuar e consagrar em nosso favor. Naquele exato momento, Deus me disse que ela era a mulher para que eu me casasse. E é isso que Deus tem para você também. Peça um sinal, peça uma prova que Deus vai te dar, se essa pessoa de fato é a pessoa que você vai se relacionar. Observe ainda que esse princípio que foi estabelecido para a mulher que era viúva também serve para os jovens. Não se põe em julgo desigual com outra pessoa que não professa a mesma fé, que não vai à mesma igreja, porque você vai ter sérios problemas. O divórcio é o fim da união conjugal pela lei dos homens. Os homens inventaram o divórcio do homem e da mulher, mas observem que ele não foi planejado por Deus. O divórcio, nos tempos bíblicos, Deus permitiu pela dureza do coração dos homens. Mas o propósito de Deus nunca foi que o homem e a mulher se divorciassem, se separassem. Afinal de contas, Deus preparou o casamento, estabeleceu o casamento para que fosse uma união que perdurasse. O divórcio poderia ser iniciado lá no Antigo Testamento, por exemplo, por qualquer motivo. A mulher ficou mais fortinha, a mulher teve um problema de saúde, qualquer motivo ou qualquer situação era motivo para o divórcio. Jesus deixou claro que o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas era uma exceção. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, a gente vai ver o próprio Cristo estabelecendo qual é o critério para que houvesse uma separação. Vejamos aqui que existem 3 razões pelas quais o casamento pode se dissolver. Uma é a morte do cônjuge, a segunda é aqui a questão do adultério, em Mateus 19, versículo 9, e por fim lá em Coríntios 7, o apóstolo Paulo também vai fazer o relato
de uma mulher que é casada com um ímpio, ou de um ímpio que é casado com uma mulher crente, né? Ou um homem crente que é casado com uma mulher ímpia, se este ímpio quer se ausentar, quer sair, eles estariam livres para um novo relacionamento. Porém, eu volto a dizer, o próprio Paulo diz que o homem que não é crente, ele é santificado pelas orações da mulher crente. A mulher que não é crente também é santificada pelas orações do homem crente. Quem se divorcia por qualquer coisa tem um preço muito alto a ser pago. E quem sempre sofre com isso são os filhos. É uma grande verdade. Toda vez que é um divórcio, esse casal vai sofrer as consequências. Mas se tiverem filhos, eles sofrerão muito mais essas consequências. Morar juntos, infelizmente, muitos jovens e adultos de nossa sociedade optam por morar juntos em detrimento do casamento. Alguns casais, eles estão optando por morar juntos e alguns estão fazendo a união estável, dizendo que é melhor do que o próprio casamento civil e ainda alegam que a união estável dá a mesma garantia que o casamento civil. A nossa igreja não aceita união estável. Nosso conselho jurídico se reuniu e depois de muito debate, percebeu a fragilidade que há na união estável. E é por isso que a nossa igreja não recebe e não aceita. Um homem que faz a união estável com a mulher, dentre os grandes desafios que existem e a grande problemática que há na união estável, um dos grandes problemas é que um homem pode fazer a união estável assinando um documento com uma e com várias mulheres ao mesmo tempo. Enquanto o casamento civil só pode ser com uma única pessoa, o homem e a mulher. Mas na união estável, essa possibilidade, há uma fragilidade do ponto de vista da lei. Quando um casal decide viver junto, sem um ato formal diante de Deus e da sociedade, está vivendo em fornicação. Hoje alguns casais se apresentam como namoridos, né? Eles convivem namorando, eles namoram, mas eles têm uma vida como uma vida de um casal que casou-se no civil. Eles estão vivendo em fornicação. Eu não sei qual é a sua condição que está me assistindo agora, ou que está me ouvindo pela Rádio Vox. Talvez você esteja nessa condição, você precisa urgentemente reparar esse erro. Procura o teu cônjuge, fala para ele e para ela da necessidade de se casarem no civil para terem as bênçãos do Senhor e saírem do pecado da fornicação. A desculpa para essa prática é que, ao morar junto, o casal vai saber se conseguirá se adaptar ou não à vida a dois no futuro. Imagine, irmãos, que tudo que a gente saiba que existe no mundo, a gente precise provar para saber se é bom ou se é ruim. Aí eu me pergunto, é necessário eu provar da bebida alcoólica para saber que ela não presta? É necessário eu provar das drogas para dizer que elas não prestam? Não. Deus estabeleceu, e como Deus estabeleceu, o homem e mulher, se houver o companheirismo, se houver a cumplicidade, o amor, o cuidado, eles não precisam passar por esse estágio. Eles vão namorar, eles vão noivar-se e, consequentemente, casar-se com a bênção do Todo-Poderoso. Mas ainda no quarto subtópico nós vamos falar sobre a bigamia, a poligamia e o concubinato. A bigamia é ter um novo matrimônio sem que o anterior tenha se encerrado legalmente. O homem se separou da mulher, não saiu ainda do divórcio, e ele vai se relacionar com outra mulher, ele está cometendo uma bigamia. Ou tem casos também que o homem está vivendo com a mulher, mas consegue ter uma outra relação, e isso passa a ser uma bigamia. A poligamia é quando uma pessoa tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Alguns países da África, inclusive, eles permitem a poligamia. Esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais a religião, o islamismo, tem crescido muito no mundo, porque eles permitem um missionário chegar em um país pobre, por exemplo, casar com 5, 6, 7, 8 mulheres. E os frutos dessa relação todos se tornam pessoas da crença islâmica. A poligamia é permitida em alguns países, mas do ponto de vista bíblico é um pecado. E observe que lares onde tinha a poligamia, a disputa familiar era constante, uma briga
interminável. Lembra lá de Gênesis capítulo 21, quando Sara propõe ao seu esposo Abraão que se deite com Agar para que ele lhe suscite um descendente? E qual foi a guerra que houve entre Isaac e Ismael? Porque Ismael era o primogênito, né, em um certo sentido, por ser o primeiro filho de Abraão, mas com Agar, mas o projeto de Deus não era com Agar, era com Sara. A coisa ficou tão séria que em determinado momento a Sara pediu para que Abraão despedisse Agar e o menino. Observe, irmãos, que lares onde tem a poligamia, a crise, a guerra constante, a disputa familiar, nunca vai se ausentar. O concubinato na Bíblia se dava quando mulheres eram compradas, raptadas, consolavam prisioneiras de guerra e eram obrigadas a se tornar esposas de um homem já casado. Isso é o concubinato. A maioria das vezes elas estavam sendo obrigadas a terem essa relação com alguém que já era casado. Hoje nós podemos e temos o padrão bíblico estabelecido por Deus. Deus não quer que o homem viva na bigamia, não quer que o homem viva na poligamia e muito menos no concubinato. O padrão de Deus é um homem e uma mulher se tornando uma só carne. Chegamos ao final da nossa lição e a conclusão da nossa lição está assim escrito. O cristianismo ensina, segundo a Bíblia, que o casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher que estejam livres e desejem se casar. Ambos têm, diante de Deus de si, obrigações que farão com que essa união seja bem-sucedida. E a escolha de quem irão se casar deve se pautar também por princípios espirituais. Você jovem que está me assistindo, está acompanhando a nossa aula, eu quero te lembrar que você não pode jamais casar-se com pessoa do julgo desigual. E isso não pode ser também forçado. Tem que haver uma deliberação, uma vontade própria entre o homem e a mulher para que ocorra esse casamento. Deus te abençoe. O nosso desejo é que Deus continue te abençoando poderosamente. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.